Bom dia, pessoal. Eu sou a Jaque e eu vim aqui apresentar para vocês uma sequência das apresentações sobre cultura e engajamento que a gente já teve antes. Vai encaixar mais ou menos um pouco com o Talks Sumei do Kashima, porque fala muito sobre a questão do capital humano, né? E a minha apresentação de hoje, ela não é sobre a só Unida Caixa Compra, ela é sobre alguns casos de cultura de engajamento que a gente tem no mercado internacional e nacional. E eu achei muito difícil achar casos de cultura de inovação que tenha a questão do cultura code bem elaborado no Brasil, porque até eu estava conversando com os guris essa semana, dei um spoiler sem querer, falando que aqui no Brasil, quando a gente tem aquelas avaliações da empresa, de como a gente vê a nossa empresa, uma coisa que pesa muito, às vezes não é o ambiente, esse valor financeiro que a gente tem de retorno. Não que o valor financeiro seja importante, né? Não no Brasil. Tudo que tem valor financeiro é muito importante e muito, às vezes, muito difícil de lidar, porque a gente tem salários baixos, enfim, um mercado que é uma economia meio ruim. Mas eu notei assim, que é uma disparidade muito grande com o que é falado lá fora e o que é falado aqui dentro. Então eu trouxe os casos Zappos, Meet Edgar e São Martinho. São três culturas totalmente diferentes. A Zappos é muito conhecida, e aí, por que ela é muito conhecida, tá? Eu trouxe aqui um estudo que é daquele livro ali, Espiral, escrevi errado, Espiral de Mudanças, do Sérgio Spritzer, que fala sobre como é que as pessoas viviam antigamente e com o passar dos anos, com a gente conseguindo obter as coisas, como é que hoje a gente vê as nossas metas. Então, antes, a pessoa, para trabalhar, era um sacrifício, ela tinha que sobreviver, essa era a meta de vida dela, de sobreviver. Depois disso, passou a era do consumo de massa, que a gente precisa consumir para se sentir realizado. E hoje em dia, que a gente já tem o consumo com facilidade, a gente tem a era da qualidade de vida, que as pessoas, né, elas buscam não só consumir, não só sobreviver e ter uma família, elas procuram ter qualidade de vida, e isso cada vez mais é divulgado, inclusive, e as empresas têm focado bastante nisso para conseguir um capital humano bacana. E aí eu trouxe o caso Zappos, né, que é uma empresa de calçados. Ela fazia vendas online, ela começou em 1999 e usava o domínio shoesite.com. Em 2009 ela foi comprada pela Amazon, já com o nome Zappos, né? E eles receberam uma injeção de investimento para ampliar o que eles já tinham lá, que era uma cultura empresarial muito bacana. Ali a gente tem, né, o espaço de dormir, que surgiu depois das Zappos, depois da Amazon. E o ambiente das Zappos, ele é muito diferente. Ele, no meu ponto de vista, inclusive, bagunçado, porque é muita informação em pouco espaço. É como se fosse a nossa sala, que é pequena, só que com muito mais coisas. Porque uma das coisas que a Zappos preza é que tu tem identificação com aquele local. E pra gente ter um ambiente que a pessoa consegue se identificar com coisas materiais. Imagina 3 pessoas que somos. Lá é muito mais gente, não sei quantas mil pessoas por ambiente. É muita informação, tá? Daí ele conta um pouquinho da história das Zappos. E esse cara aqui é o CEO, tá? Ele tá no ambiente Zappos e, como eu disse pra vocês, tem muita informação, né? Tem árvore no meio do andar. Tem uma porta lá em cima. Enfim, coisas que ele gosta, que ele identifica e que ele leva pro ambiente de trabalho dele, tá? E eles são tão conhecidos pela cultura que eles já têm um evento que é vendido para outras empresas, que é o 3 dias de Cultura Camp das Zappos. E daí tu tem conversa com o CEO, tem como viver o atendimento das Zappos, que é ficar ali quando os caras estão atendendo, e isso eu achava muito legal, porque eles não estão só no telefone atendendo um cliente que comprou um calçado e quer saber mais informações, enfim. Ele tá ali conversando com o cliente e ele tá jogando bola, e daí ele explica, tipo, ele começa a rir, ele explica pro cara, não, é que aqui a gente tava jogando bola e deu um bom suco, sei lá. E é isso o ambiente deles, é jogando, é brincando, trazendo muito além do apenas trabalhar, e sim trazer a sua cultura para dentro de uma forma divertida. E uma coisa que o CEO mesmo fala, se não for divertido, eu não quero fazer. E aí não faz parte da cultura da minha empresa,
E isso está estipulado lá na Constituição das Apos. Mais uma vez, falando do ambiente deles, eles têm algumas cabanas dentro das Apos, que é o pessoal que gosta de acampar. Eles têm setor que é de reciclagem, que daí tem umas árvores de garrafas em volta das mesas, são uns negócios gigantes. E eles mesmos dizem que não são um time, eles são uma família. Eles sabem que eles têm problemas, eles têm discussões, mas eles são uma família. A família tem que ser, mesmo que tenha, né, diferenças de opiniões, eles são unidos e isso não vai trazer com que destrua aquele grupo de pessoas por causa de um problema ou outro. Dificuldades são sempre vistas como um obstáculo que tem que ser, né, passado. O ambiente é sempre personalizado de acordo com o funcionário. E em 2012, né, já com 1.300 empregados, eles já tinham um vídeo sobre a cultura das Apos, porque isso já chamava muita atenção das outras empresas, tá? E aqui eu peguei um trecho de um depoimento de uma funcionária. Eu vi alguns vídeos, né, eu trouxe alguns depoimentos deles. E aí ela diz, né, que a pessoa é responsável por trazer algo do ambiente seu para o trabalho, algo que faz sentido e para ele se sentir em casa. E para que ele não precise entrar num personagem para entrar na empresa, ele não precisa, sabe, ser outra pessoa no ambiente de trabalho, ele tem que ser ele. Não existem cargos nas Apos, essa é uma sala de reuniões dele, tá? Não existem cargos, então a gente tem um grupo de pessoas, cada um teve que, né, ter qualidades técnicas para estarem lá, mas eles não são assim, tu é o gerente de marketing, tu é o gerente de atendimento. Não, a gente tem essas demandas aqui, a gente precisa de 10 pessoas para fazer essa demanda e fazer com que isso dê certo. Daí é como se tivesse meio que um Trello lá, vai lá, 10 pessoas assinam aquele cartão e bora, vamos fazer, cada um, vai ter uma reunião desse time, cada um pega essas tarefas durante a semana, vai fazendo, não vai fazendo, depois se reúne no final da semana e quem é que fez o quê, deu tudo certo, não deu, o que vamos replanejar. É assim que funciona. Todo mundo tem a Constituição das Apos impressa. Tanto é que se passar na mesa e perguntar, o que tu deve fazer se não gostar do objetivo sobre tal coisa? Deixa eu ver. Daí vai lá. E uma coisa muito forte daí é essa questão da cultura deles. Está sempre na Constituição e se eles precisarem de alguma coisa, eles vão na Constituição para, né, se refortalecer sobre aquela informação. E daí aqui eles falam sobre a holocracia, né, que é essa questão de não ter cargos, eles precisam ter uma organização. E a holocracia é justamente isso, todo mundo ter o mesmo nível de importância quando vai falar sobre um assunto. Então, para isso, digamos que a gente entra num grupo que vai fazer, o marketing do Petcom, por exemplo, né? A gente tem a meta de alcançar 15.000 leads, pronto. A gente tem essa meta aqui, a gente precisa de tantas pessoas para fazer isso, quem é que vai fazer? Aí o Undershow lá descobre que ele gosta de marketing, também quer fazer. Aí vem a Lua, vem o Nando e vem o Guto. Daí vocês descobrem que para alcançar isso tem que fazer tal e tal ferramenta funcionar. E daí o Nando dá uma ideia e diz, não, a gente pode fazer tal coisa. Mas o Undershow diz, tá, mas a gente também pode fazer tal outra coisa, que vamos votar. Votaram pela ideia do Undershow, não é mais importante do que a do Nando, mas foi algo que foi escolhida. Então, essa é que vai ser feita, todo mundo na segunda-feira está lá fazendo a tarefa que o Undershow falou. E quando termina essa tarefa, não foi a ideia do Undershow deu certo, não, o time todo conseguiu construir isso, não tem um nome que vai registrar a ideia dessa pessoa. Então eles tentam tirar totalmente essa questão de ego e tanto é que muitas vezes as reuniões são feitas através de papel, então não tem ou de textos online, não tem como saber quem é que digitou. Tá ali, pronto e beleza, vamos fazer isso aqui e vamos embora. Então não tem muito essa questão de ego. Daí, né, todo mundo tem que seguir esse conjunto de regras já definidas. Não é uma determinação da chefia, é só um código de cultura que todos construíram juntos. E não existe essa posição de autoridade, tipo, não tá dando certo, vamos fazer dessa forma porque alguém mandou. Tá. Aqui eu trouxe o caso Edgar, aí a gente tem, né,
As Apos é toda uma construção por anos para conseguir alcançar aquilo ali, muito investimento financeiro por anos e muito estudo sobre como e onde investir. E já a Meet Edgar é uma empresa totalmente diferente, porque ela é uma empresa nova, né, ela nasceu em 2014, ela é uma ferramenta de gerenciamento de marketing. E ela lembra muito aquele do Google, que é do If This, Do That, que é tipo, se eu publicar uma foto no meu Google Fotos e eu quero que isso automaticamente seja publicado para Instagram e Facebook, ele já direciona isso, só que a diferença é que o Meet Edgar ele tem uma agendinha e tu pode tipo, programar. Eu quero 3 cards no Facebook e 2 fotos no Instagram sobre esse tema aqui. Daí eu já vou lá e agendo, deixo os posts prontos e ele faz isso durante a semana. Ele já bombeia pra ti, daí tipo, não tem todo o trabalho de ir lá e postar. É mais ou menos isso. E tem mais algumas coisas, enfim, não cheguei a... tá. Eles também trabalham com a descentralização e também tem a cultura familiar e não time. E eu vi um vídeo deles, é muito família mesmo, eles estão dentro de uma casa, lembra muito Seu Amigo com Mas, só que com tipo, uma casa completa. Tem não sei quantos quartos, tem terracinho, tem uma cozinha, aquelas americanas que tem uma mesa no centrão para fazer carne. E os caras ficam em casa, tu pode levar a família para casa, tipo, eu tô cuidando do meu sobrinho, leva ele lá. Então, é um ambiente muito mais família. Ele não é tão zoeiro, não precisa dessa brincadeirinha, trollagem. Eles sempre fazem atividades fora do serviço, tipo, eles vão pra praia juntos, vão tem a maior parte do vídeo que eles fizeram é eles num parque de diversões lá nos Estados Unidos, tá? E ele já chegou ao Great Place to Work, ia escrever errado de novo. E eles têm 22 funcionários, são uma empresa pequena, nova, e como é que eles já chegaram no Great Place to Work? Porque eles, como essa questão do ambiente faz muita diferença, e o valor financeiro às vezes talvez não pese tanto, o Great Place to Work ele pega esses lugares que são inovadores e que tem a maior porcentagem de engajamento dos funcionários. Não quer dizer que é 100%, não quer dizer que todos os 22 funcionários foram lá e disseram, não, esse aqui é o melhor lugar para trabalhar. Não, às vezes é 89%, porque é muito difícil a gente fazer com que todo mundo goste de todas as ideias. É muito difícil a gente fazer com que isso seja, né, unanimidade. Então, mas eles já conseguiram alcançar essa meta, porque lá eles avaliam isso como uma coisa muito importante. E aí, aqui no Meet Edgar, eles também, né, tem essas grandes reuniões de desenvolvimento em que cada um vai lá, pega essas tarefas. Como é essa questão descentralizada, inclusive eu não encontrei informação de quem é o CEO, porque não tem essa informação. Todo mundo age com um cargo de chefia e eles falam, cada um é responsável pelas suas tarefas. Então, se eu tiver que ir para, sei lá, viajar por 2 dias porque eu tive que resolver uma questão em outra cidade, não tem problema, desde que eu faça as minhas tarefas. Então tem muito home office, só que daí, aí que tá, né? Daí, muita organização nas reuniões em que eles se encontram para fazer com que a gente tenha bem definido quem vai fazer o quê. E aí sai dali com aquelas tarefas, dia tal tem que entregar e pronto. Daí tu vai lá, faz o que tu quiser, cuida um dia das tuas plantinhas em casa, mas de madrugada vai lá e trampa a food durante toda a noite. Tá, beleza, entregou a tua tarefa, tá tudo certo. Outra coisa que o Meet Edgar e as Apos fazem é que em cada reunião, para eles não perderem o que foi trocado, as ideias que foram tidas, sempre tem um secretário da reunião. Independente de, é a reunião de um pequeno grupo ou é a reunião da empresa inteira. Tem um secretário que é responsável por anotar o que são as tarefas e quem vai fazer o quê. Para chegar no dia seguinte todo mundo saber exatamente o que tem que fazer. E daí eles têm muito investimento na parte de conhecimento de diversão, porque como eles são uma empresa nova, eles precisam muito desse conhecimento de mercado. Então, às vezes, eles estão lá trampando e tipo, tá tendo uma feira de inovação a 2 cidades daqui. Tá, quem quer fazer a feira? Vai lá, 3 pessoas,
eles vão para lá com seus notes, trampam de lá mesmo e trazem esse conhecimento para a galera. Beleza. E aí a gente trouxe o caso do Brasil, que é muito mais difícil de encontrar inovação no sentido de empresas, de tecnologia super legais, mas a gente encontra essa empresa que é muito antiga, né? Ela começou como uma olaria em 1914, depois ela virou uma usina de São Martinho a partir de 1949 e depois de muita evolução de uma cadeia vertical, eles viraram um grupo empresarial que começou a estudar mais essa questão de horizontalidade da gestão. E aqui a gente vê que em 2017 eles já estavam falando muito sobre a questão de investimento na pessoa, no desenvolvimento humano e questão de feedback, inteligência emocional e essas questões que a gente já está estudando bastante hoje. Eles fazem eles têm muito investimento na parte do que os funcionários querem fazer. E muito funcionário lá é proativo, então eles têm umas trilhas para lideranças, que daí tem algumas tarefas, por exemplo, as lideranças têm que saber como encontrar a solução de um problema. Então vamos fazer uma trilha lá no meio do mato e vamos fazer com que as pessoas tenham que trocar ideias e ver qual é o melhor lugar para chegar mais rápido no lugar tal. Então eles fazem isso. Eles têm grupos de corridas dentro da São Martinho e daí, no caso, tem um instituto, que eu não vou me lembrar o nome agora, FI, e essas empresas que daí são vinculadas a grupos de comunicação. E aí a gente tem essas três vertentes de o que cada um deles está apresentando. Eles estão dando o valor para o funcionário de uma forma que o funcionário mostra para eles como é que ele gostaria de ser reconhecido. Então, para as Apos, é a questão de ter um ambiente super legal e todo mundo de acordo com isso, né? Porque não adianta ter um ambiente super legal se as pessoas querem ter um ambiente mais vertical, enfim. Então, para eles faz todo sentido ter esses ambientes para dormir, ter essas salas divertidas, ficar brincando durante o serviço. Já na Amit Edgar, a gente tem essa questão de família. Aqui é o filho de uma funcionária, eles estão no trabalho. E quando ela falou, vou ter um filho pequeno, né? Não tem como trabalhar com ela lá. E não, a casa é tua, fica aí. Leva tua filha pra lá e vambora. Obviamente, né? Teve um período foi da maternidade ali, enfim, da licença. E depois ela foi lá pra casa e levou o bebê todos os dias. E enfim, as pessoas trabalhavam e depois brincavam com o bebê e ficava preso. Ou então, essa questão do investimento que é, né, como o investimento financeiro faz toda a diferença para as pessoas, dá esse retorno de uma forma que os funcionários gostem, que eles tenham um engajamento, seja por outras atividades ou pelo valor financeiro. E isso vai muito da questão do alinhamento. Eu trouxe isso aqui é galera da Zapa Prolon, um funcionário que estava de aniversário antes de chegar e botou esse múltiplo assim. Fazer isso contigo. Vai de ideia. Oi, então. Eu faria. Pois é. E aqui, a galera tava fazendo home office e tinha um funcionário de aniversário. Tinha um funcionário que tava de home office, tava de aniversário, e todo mundo entrou na cal pra fazer o momento do aniversário dele junto. Tá. E aí, isso vai muito da questão do alinhamento, que é, tu conhecer as pessoas que tu tem dentro do teu time e o que elas prezam, quais que são os valores delas. Eu sei que quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente, né, quer transmitir o valor da nossa empresa, só que vai muito também da gente conhecer o valor do funcionário para entregar para ele o que ele gostaria. E a gente, às vezes, quando não tem um processo seletivo bem definido, a gente acaba perdendo algumas questões de valores. Tem pessoas que transmitem menos os valores delas porque elas são mais introvertidas, né? E aí, isso, com o passar do tempo, a gente precisa alinhar para conseguir entregar para aquela equipe o que eles gostariam para transformar esse lugar num dos melhores lugares para trabalhar. É isso.